Fala, meu povo, bom dia! Passando aqui para lembrar você, galera, que hoje não está havendo aula aqui na escola Dom Almeida Lustosa, viu? Lembrando para você, devido à paralisação dos professores, não está tendo aula na escola Dom Almeida Lustosa, como outras escolas da prefeitura, beleza? Então cuida, segue nossa página Grandes Bolados. Tamo junto, negado, bom dia, bom dia. E os pais e mães desavisados que foram deixar seus filhos nas escolas públicas nesse nosso querido Brasil encontraram as escolas de portas fechadas. Como falei ontem, hoje é o dia da paralisação nacional em defesa da educação pública. Esta manifestação, chamada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que, como disse, é um órgão sindical lulopetista, ou seja, defende o governo que aí está. Então, se hoje é dia nacional de paralisação devido aos ataques sistemáticos contra a educação pública brasileira, evidentemente esses ataques partem também e principalmente daquele que é o maior ente da nossa federação, ou seja, o governo federal, que hoje tem como presidente o Lula, tão defendido pelos diretores da CNTE, mas que tem atacado sistematicamente a educação, provocando revoltas e provocando manifestações de professores e estudantes, inclusive contra os sucessivos cortes feitos nesta área que é tão essencial para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E, como esperado pelo grande público cearense, a bailarina Renata foi a grande vencedora desta edição do BBB, mas, por enquanto, quem está dançando é o servidor público estadual, que até agora ainda não teve respostas do governador Eumano de Freitas acerca do retroativo do aumento salarial de 4,83% dada para as categorias dos servidores públicos do estado do Ceará. Governador Eumano, BBP, já passou. E o retroativo, quando vai chegar? Estamos começando mais uma coluna Poucas e Boas. Eu, Fábio Souza Tavares, e você, nesse dia 23 de abril de 2025. E ontem nós chamamos o programa do ministro Camilo Santana, o pupilo de Lula, de programa Pé de Meia Furada. Isso porque é um programa que já nasce com inúmeros problemas, é um programa que não teve as suas verbas dotadas no orçamento da União, e também essas verbas não foram autorizadas pelo Congresso Nacional, o que configura claramente como um crime de responsabilidade, ou seja, uma pedalada fiscal, o mesmo crime cometido durante o governo Dilma, que levou à cassação da então presidenta incompetente. Só que neste terceiro governo Lula, com amplo apoio da mídia tradicional, e nós sabemos por quê, o jornalismo simplesmente quase nada fala sobre isso. Imagine um escândalo desse, um crime de responsabilidade fiscal, se fosse no governo federal anterior. Seria notícia 24 horas por dia. E nós sabemos que não é só isso. O pior é que as fraudes no programa Pé de Meia foram constatadas. Nós vimos aí muitos municípios onde o número de alunos cadastrados no programa Pé de Meia era superior à quantidade real de alunos existentes nesses municípios, ou seja, colocaram fantasmas no programa Pé de Meia. Então podemos chamar o programa de Pé de Meia fantasmagórica. E o poste do Camilo Santana, o governador Eumano de Freitas, aqui no Ceará, colocou aí em prática o seu programa Ceará Sem Fome, onde cartões são distribuídos para as pessoas que têm uma renda per capita até de R$ 168. É um programa de segurança alimentar que, como o próprio nome diz, é voltado para pessoas que supostamente passam fome.
Acontece que recebemos denúncias acerca do que está acontecendo no município cearense de Antonina do Norte, onde o prefeito é o Antônio Filho. Segundo denúncias que nos chegaram, 3 servidores públicos municipais estão cadastrados no programa Ceará Sem Fome, ou seja, receberão um cartão que é destinado a pessoas que estão em estado de pobreza absoluta, estão passando fome, estão em insegurança alimentar. Das duas, uma: ou está havendo fraude no cadastro das pessoas nesse programa do governo estadual no município de Antonina do Norte, ou realmente os servidores públicos municipais antoninenses estão passando fome, pois estão recebendo uma quantia que só dá uma renda per capita de R$ 168 mensais. Será, prefeito, que o senhor está fazendo isso com os servidores públicos municipais? Ou esses servidores estão trabalhando gratuitamente em prol da população de Antonina? Nós pegamos aqui o nome dos servidores que nos foram denunciados, que é o Antônio Flávio de Alencar, que, segundo informações, ele cuida da praça do bairro Castelo Branco, e da Maria Penha Santana, que é uma cuidadora de crianças no transporte escolar, e da Cícera Altino Mota, que também cuida de crianças com transtornos na rede pública municipal de ensino antoninense. E nós procuramos saber se essas pessoas realmente eram servidores públicos daquele município e fomos até o portal do município, o site oficial, e entramos no portal da Transparência e tivemos uma grande surpresa. O portal da Transparência, em se tratando de pessoal que trabalha para a prefeitura, não tem transparência nenhuma. Não encontramos no portal da Transparência do município de Antonina do Norte a relação de pessoal, quais os cargos que ocupam e quanto recebem mensalmente. Portanto, lamentável dizer que o portal da Transparência em Antonina do Norte pouca transparência tem. No entanto, queremos saber se essas denúncias de que esses 3 servidores públicos municipais estão inscritos no programa Cartão Ceará Sem Fome, ou se isso não passa de uma artimanha da oposição para queimar a imagem do governo municipal do senhor Antônio Filho. Estamos aqui esperando uma resposta da Prefeitura de Antonina do Norte. Nas eleições de 2018, os lulopetistas, vendo que o Fernando Haddad estava numa situação complicada no processo eleitoral, inventaram muitas mentiras, inúmeras mentiras, contra o então candidato Jair Bolsonaro. Uma dessas mentiras era que, se o Bolsonaro fosse eleito, ele acabaria com o Bolsa Família. Bolsonaro foi eleito, não acabou com o Bolsa Família e fez justamente ao contrário. Elevou o valor do Bolsa Família para R$ 600. Mas eis que agora, em uma situação bastante complicada, em um déficit fiscal histórico, em uma dívida pública histórica, o governo Lula pensa em mexer no Bolsa Família. O mesmo Bolsa Família que eles disseram que o Bolsonaro ia acabar. O governo Lula, nesse momento, com a popularidade lá embaixo, não seria louco de acabar com o Bolsa Família. Mas, no dia 28, ele vai colocar uma portaria reduzindo em um ano o recebimento do Bolsa Família para aquelas pessoas que conseguirem um emprego. Explico. Hoje, as pessoas que têm Bolsa Família conseguindo um emprego com carteira assinada, elas têm até 2 anos para deixar de receber o Bolsa Família. Pela nova portaria do Lula, as pessoas que recebem o Bolsa Família e arrumam um emprego não vão receber o Bolsa Família durante 2 anos, vão receber apenas durante 1 ano. Assim,
o Lula corta 1 ano de Bolsa Família para as pessoas desempregadas que conseguiram arrumar emprego e se inserir no mercado de trabalho. Disseram que o Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família, mas é o Lula que está tomando a iniciativa de ir cortando aos poucos este programa que ele mesmo criou em seu primeiro mandato. E isso acontece justamente porque o governo passa por um momento muito difícil. Como eu falei ontem, o secretário de Orçamento Federal, o Cleiton Montes, ao apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, ele foi bastante sincero. Disse que, da maneira que está em 2027, as verbas que a Constituição Federal destina para a educação e para a saúde não poderão ser destinadas pelo governo federal. Ou seja, o Brasil está cada vez pior. Embora as notícias de alguns meios de comunicação empolgados mostrem que nós estamos às 1001 maravilhas. Acorda, Alice. E Lula, pouco antes de assumir o seu terceiro mandato, em uma carraspana homérica, em um grande porre, disse a sandice que acabaria com a guerra da Ucrânia em uma mesa de bar regada a cerveja. Evidentemente que a opinião pública mundial reprovou essa colocação irresponsável que demonstrou um político insensível com um acontecimento de repercussão internacional que provocou e ainda provoca dores a muitas pessoas, a inúmeras pessoas, principalmente ao povo ucraniano. Acontece que o Lula, que se julga uma liderança mundial, num cenário internacional, atualmente é reconhecido como um anão diplomático. E o Lula está novamente no centro de mais um escândalo ao proporcionar asilo à socialista gourmet, a esquerdista caviar, a Nadine Heredia, casada com o ex-presidente Ollanta Humala, e os dois foram condenados pela justiça peruana a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente se encontra preso, mas a Nadine se refugiou na embaixada brasileira e recebeu asilo do governo Lula. E aqui em nosso país se encontra comendo, bebendo, passeando e sendo protegida pelo dinheiro do contribuinte brasileiro. Por que o casal foi condenado? Porque nas eleições de 2011 receberam dinheiro clandestino, receberam dinheiro não declarado, receberam dinheiro de Caixa 2, que acabou levando o então azarão, o então candidato que estava no último lugar das pesquisas presidenciais para as cabeças, fazendo com que o Ollanta Humala se tornasse presidente do Peru nos anos de 2011 a 2016. Esse dinheiro que bancou a campanha e a vitória do Ollanta Humala foi dinheiro que de um lado veio da ditadura venezuelana através do ditador Nicolás Maduro, aquele da democracia relativa ao qual se referiu Lula, o grande amigo de Lula. E do outro lado, o dinheiro veio de uma empresa também amiga do Lula, a Odebrecht, do senhor Emílio Odebrecht. Esta empresa que ficou conhecida por sucessivos escândalos de corrupção e que por isso teve que mudar seu nome para Novonor. Acontece que o dinheiro da Odebrecht, que patrocinou a campanha do Ollanta Humala e patrocinou a sua vitória, que foi um dinheiro na ordem de 3 milhões de dólares, foi enviado ao esquerdista peruano a partir de um pedido de Lula. Isso mesmo. Segundo a jornalista Malu Gaspar, ela que tem uma coluna no jornal o Globo, ela que escreveu o livro A Organização Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, ela recentemente, em uma entrevista à Globo News, que faz parte da Red Globo,
que hoje está no campo do jornalismo, ela disse que quem esteve por trás da verba da Odebrecht, que configurou Caixa 2 na eleição peruana de 2011, foi o Lula, que fez esse pedido ao seu amigo Emílio Odebrecht. Segundo a Malu Gaspar, o dinheiro era enviado através de mochilas que eram entregues por um executivo da Odebrecht no Peru, o Jorge Barata. Jorge Barata ia a um apartamento de classe média na capital do Peru, Lima, e entregava esse dinheiro à mulher do então candidato Ollanta Humala, a senhora Nadine Heredia. O nome do rapaz é Ollanta Humala. Bem que o dinheiro da Odebrecht, do Caixa 2, poderia ser transferido através de malas, mas não. Segundo a Malu Gaspar, foi um dinheiro transferido através de mochilas em sucessivas visitas do Jorge Barata à senhora Nadine Heredia. Então é essa a história. Daí nos leva à conclusão de que o Lula deu asilo a Nadine Heredia não por motivos humanitários, como ele fala, mas provavelmente com um grande medo de, em negando o asilo para sua amiga socialista de esquerda, acabar fazendo com que ela abrisse a boca e revelasse que o Lula foi o pivô do esquema de corrupção durante as eleições de 2011 no Peru. Esse asilo que o Lula deu para a Nadine Heredia provocou uma reação dos maiores jornais peruanos. Para a gente ter uma ideia, o diário Trome colocou uma foto de Lula com a Nadine na capa e com a seguinte frase: corruptos se protegem. Então, essa é a verdadeira história. Segundo a pesquisadora e jornalista Malu Gaspar, acerca do escândalo de corrupção que abalou as eleições peruanas de 2011 e que resultou na decisão judicial peruana que colocou 15 anos de prisão para o ex-presidente Ollanta Humala e para a ex-primeira-dama Nadine Heredia, a mulher que pegava dinheiro da Odebrecht através das mochilas do Barata. E por falar em escândalo, não podemos deixar de falar do STF, o stalinista Tribunal Federal, que hoje é dominado pelo PT, Partido da Toga. O STF que substituiu a sua função de dizer o que era ou não constitucional, uma função circunscritamente jurídica, para atuar politicamente, mastigando a Constituição Federal de 1988. E eis que o presidente desta Corte Suprema, o Luiz Roberto Barroso, está começando a ficar com mal de Alzheimer. O Luiz Roberto Barroso, devido às inúmeras críticas nacionais e internacionais sobre a politização de um órgão do judiciário que deveria ser isento de qualquer atividade política, ele acabou dizendo que nunca disse que derrotou o bolsonarismo. Ele agora quer dar uma de isento e dizer que as decisões do stalinista Tribunal Federal são decisões jurídicas e não políticas, como se comenta mundo afora e como nós podemos observar Brasil adentro. A verdade é que as inúmeras críticas, e principalmente as críticas oriundas do cenário internacional, vinda de diversos países e de várias lideranças políticas do planeta, estão fazendo com que o STF se amofine. E, diante dessa situação, o ministro Barroso, aquele do Perideu Mané, disse que nunca falou que tinha derrotado o bolsonarismo. E nós sabemos que aquela frase, nós derrotamos o bolsonarismo, saiu da boca do sinistro Barroso, como várias outras que demonstram claramente o seu posicionamento político,
que demonstram, por sua vez, que o STF deixou de ser uma Corte Suprema para analisar os casos constitucionais à luz da Constituição e passou a ser um partido político militante no cenário brasileiro. Pois bem, o Luiz Roberto Barroso, num lance de esquecimento, disse que jamais tinha dito a frase "nós derrotamos o bolsonarismo". Mas, para infelicidade do atual presidente do STF, existem milhões de vídeos que estão aí dispostos na internet que provam justamente o contrário do que ele fala. Realmente, o ministro Barroso, assim como vários outros ministros, tem falas, tem colocações, tem dizeres que mostram que hoje o STF é sim mais uma organização política e menos uma Corte Suprema do Judiciário brasileiro. Só para relembrar, esta frase foi dita pela primeira vez pelo ministro Barroso quando ele participava de um encontro da União Nacional dos Estudantes, que por sua vez é uma entidade dirigida por pessoas ligadas diretamente ao lulopetismo. É isso daí, Barroso. Você que falou perdeu o mané, parece que está perdendo a memória. O que será que está acontecendo, caro sinistro? E hoje, a ex-assistente de palco do programa De Noite, apresentado pelo Danilo Gentili, foi depor em uma delegacia acerca daquele caso onde ela disse que sofreu violência sexual do apresentador Otávio Mesquita no próprio programa De Noite em 2016. Esse é um fato que está gerando acaloradas discussões nas redes sociais e é um fato que evidentemente vai ter prosseguimento, não vai se encerrar agora. Infelizmente, a Juliana Oliveira, ela gravou um vídeo recentemente onde diz que à época, quando ela revelou que tinha sofrido agressão por parte do Otávio Mesquita, o Danilo Gentili e o diretor do programa não tinham ido em sua defesa. Isso porque se tratava de uma mulher negra e pobre. E é esse discurso da lacração, é essa postura woke que vai acabar derrubando a Juliana Oliveira da sua defesa contra o Otávio Mesquita. Diante da situação, diante da repercussão e dos comentários, diante de inúmeros pedidos de resposta dos fãs, Danilo Gentili acabou recentemente gravando um vídeo onde ele desmente completamente a Juliana Oliveira. Ele coloca inclusive nesse vídeo áudios onde tanto ele como o diretor, uma vez a Juliana tendo revelado que foi agredida sexualmente, foi importunada sexualmente pelo Otávio Mesquita, eles a chamam a tomar um posicionamento, a procurar a justiça, a procurar os seus direitos e partir para cima do Otávio Mesquita. Tudo isso está gravado em áudios, tudo isso está documentado, o que jogam as palavras da Juliana Oliveira por terra. Mas o que eu mais lamento nesse episódio é ela ter se utilizado do fato de ser negra para criar uma narrativa contrária à realidade, certo? A gente sabe que o preconceito, seja ele qual for, tem que ser combativo. A gente sabe que toda ação que violente a dignidade humana tem que ser repudiado, e o racismo é uma das formas de preconceito que nós temos que combater cotidianamente. Agora, o que não se pode é usar o racismo como uma arma para construir uma narrativa que não tenha nenhum ponto de encontro com a realidade, e foi isso que infelizmente a Juliana Oliveira fez ao dizer que não foi defendida pelo Danilo Gentili e pelo diretor do programa De Noite por ser uma mulher negra e pobre. E isso não é verdade. Os áudios gravados pelo Danilo Gentili, e vocês podem ver isso nas redes sociais,
provam que tanto ele como o diretor se colocaram prontamente em favor da Juliana, inclusive oferecendo um advogado, inclusive propondo a ela que entrasse com ação contra o Otávio Mesquita, coisa que ela recusou. Então é lamentável que se use um discurso de combate ao preconceito, nesse caso explicitamente o preconceito étnico, racial, já que ela disse que não foi atendida em sua reivindicação por sua defesa porque é negra, e também o preconceito social, uma vez que ela aponta o fato de ser pobre, coisa que ela não é. Ela poderia até ter sido, antes de ser assistente de palco do programa do Danilo Gentili, mas evidentemente que uma vez no palco como assistente, né, de um programa de alcance de renome nacional, evidentemente que a Juliana já não era mais pobre, se é que um dia ela chegou a ser, porque a gente não conhece a biografia desta garota. Mas infelizmente esse discurso de se utilizar de uma condição, seja a cor da pele, seja a questão social, para desvirtuar a realidade, é uma coisa que acaba agredindo a própria luta pela igualdade. Essa situação da Juliana Oliveira me lembra o caso do então vereador Renato Freitas, ele que foi cassado pela Câmara Municipal de Curitiba, capital do Paraná, por quebra de decoro parlamentar, uma vez que invadiu uma igreja, acabando uma missa e atacando as pessoas presentes, em sua maioria idosos e idosas, chamando-as de reacionários, nazistas e fascistas, em uma manifestação contra a morte de um congolês que foi assassinado em uma barraca de praia no Rio de Janeiro. Pergunta: por que católicos e católicas que estavam rezando em Curitiba tem a ver com o assassinato de um congolês na praia do Rio de Janeiro? Pois bem, essa cassação, que foi de muito bom grado e foi bem aceita pela população curitibana, teve uma resposta de Renato e do seu partido, o PT, e a resposta foi dizer que o vereador tinha sido cassado simplesmente pelo fato de ser negro e de ser de origem favelada. Ou seja, usando o discurso contra o racismo para desvirtuar a realidade. Toda vez que isso acontece, quem perde é a luta contra o preconceito. Evidentemente que não podemos tolerar, nós não podemos contemporizar com qualquer tipo de preconceito ou qualquer violência contra a dignidade humana. Mas nós não podemos tolerar a narrativa ideológica que usa a luta contra o preconceito para criar fatos distorcidos que não têm qualquer interseção com o mundo real. A luta contra o preconceito, ela tem que ser, antes de tudo, uma luta pela verdade. Se assim não for, não é uma luta contra o preconceito, é uma luta a favor da mentira, que tanto causa segregação e divisão social. Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. E aqui encerramos a nossa coluna de hoje e amanhã voltaremos com poucas e boas. Eu, Fábio Souza Tavares, espero contar com a sua audiência.